informações, né? Acima de tudo, de informações. Bom, se cada um puder novamente se apresentar, né? Enfim, apesar de já conhecer todos vocês, mas só para a gente realmente colocar aqui no papel novamente, né? Deixa eu só colocar. Senhora, página, presidente, doutora Karine. Lado, senhor doutor, senhor. Eu sou o Edmilson. Edmilson. É o jornalista, né? Sim, jornalista. Professor. Certo. Senhora? Maria das Dores. Tá. Senhora? Eu sou Marisela, amiga dela, que Thiago. Certo. A gente vai gravar umas... Um momentinho só. Eu acho que sim, só para deixar um procedimento, né? A gente geralmente tem esse proceder aqui para deixar nos áudios. Aécio, vamos fazer a gravação? Já está sendo gravado. Já está sendo gravado, né? O inquérito é o Aécio, não, inquérito. 620. 620, 2024. 2024. Certo, bom, então a gente pode... Certo, gente. Então, primeiramente, queria agradecer a presença de todos aqui, né, nessa reunião, nesse bate-papo, assim, que a gente pode trazer mais informações do que nós inicialmente tivemos como conversa com a senhora Maria das Dores, depois com todos os representantes aqui do Educandário, né? Alguns esclarecimentos que foram passados na reunião anterior. E eu acho que isso é uma oportunidade de, eventualmente, as partes como um todo, né, dialogarem, conversarem, uma vez que a senhora, a própria Maria das Dores, falou que não conseguiu ter acesso ao educandário, a partir do momento que buscou as informações. A dona Fátima, recordo, na época, informou que não se recorda de ter tido essa aproximação, que o educandário está sempre de portas abertas para isso. E esse é o momento, eventualmente, da gente tentar conversar aqui de certa forma, um lado expor para a outra parte, né? Realmente os fatos como realmente aconteceram. Aqui o nosso objetivo não é saber quem está certo e quem está errado, ou se alguém mentiu ou alguém não mentiu. É apenas expor os fatos como um todo e receber algumas informações no que diz respeito a isso, né? O educandário, através da doutora Lorena, enfim, de todos os representantes, tem pleno conhecimento, né, da representação como um todo. A dona Maria das Dores pode agora, assim também como o senhor Edmilson e a dona Marisélia, podem, enfim, explicar aqui mais ou menos os fatos, o que aconteceram, o que aconteceu, né, e a partir daí o educandário, enfim, informar o que tem no que diz respeito aos documentos, enfim, ao que foi, ao que pode trazer como sua versão a esses fatos ou ao que aconteceu, né? Então, acho que a dona Maria das Dores, assim como os demais que estão aqui com a representante, podem, enfim, expor brevemente os fatos, novamente, né? De uma forma bem breve e rápida, até porque todos esses fatos já estão nos autos, né? E já é de conhecimento do educandário. Infelizmente, em razão do meu compromisso 3h50, nós, se não houvesse esse compromisso, poderíamos ficar aqui a tarde inteira conversando sem problema algum. Mas fiquem à vontade aí para
para expor, para falar de uma forma muito breve, né? E até esse ponto, no que diz respeito de fato, a essa tentativa de vocês de terem ido lá no educandário, tentar pegar informações e não conseguiram isso, né? Pelo menos o que vocês... Pois não, claro. Não, acho que não está sob sigilo não, né? Não está sob sigilo não. Não está sob sigilo não. Teríamos que ver, eventualmente, doutora, se realmente é caso de sigilo ou não, né? Porque não, a priori eu não vejo hipótese, mas nós podemos pensar nisso depois, com calma. Pode formalizar o pedido. Pode formalizar o pedido e a partir daí a gente analisa se de fato é necessário ou não. Uhum. Assim, no caso desse fato. Sim. Só para mostrar que as informações são muito importantes para Aham. a discussão, né, que, de fato, não possam ser divulgadas. Né, Sim. informações. Sim. Só pode pedir e aí a gente... Isso, pode formular e a gente analisa direitinho se o decreto civil ou não. Tá? Pois não. Vocês podem começar, então, expor brevemente, de uma forma bem sucinta, realmente, né, dona Maria das Dores? Como foi que a senhora teve conhecimento dessa situação em que, eventualmente, seu irmão poderia não ter sofrido realmente o óbito, como ele foi informado até então na época? O que a senhora pode narrar para a gente, de uma forma bem breve, rápida, assim como todos? Meu irmão, ele foi para o educandário em 1972. Dia 20 de dezembro de 1972. Sua mãe A minha mãe era miceliana, ex-miceliana atualmente, né? E, como era de praxe, toda criança nascida na colônia do Bonfim era levada para o educandário pela irmã Maria Pinto. E, na época, a direção era da Maria Inês Saboia, certo? Então, ali, meu irmão, em março, precisamente, né, uma senhora compareceu na colônia juntamente com a irmã Rejane, pedindo a adoção do Manuel. Meu pai tinha ido lá dias depois que ele nasceu, meu pai viu uma única vez. E aquela senhora chegou pedindo a criança em adoção, na companhia de irmã Rejane. Após esse episódio, foi negado qualquer adoção para ela, e até a data que minha mãe recorda que aquela senhora esteve na colônia, aparece dado do Manuel no educandário. Depois disso, meu pai esteve lá pedindo para levar para casa, porque uma vez que o estranho tinha olhado meu irmão, ele também podia olhar, ele também podia pegar a criança em opção, né? Podia pegar a criança para levar para casa. E foi negado a ele esse direito. E minha mãe nunca mais teve contato nenhum. E alguns meses depois, foi informado para minha mãe que a criança havia falecido. Só que para nós nunca foi informado, nunca foi deixado nenhum documento que provasse que essa criança faleceu. Né? E ali, através de outra pessoa que também esteve lá, em 2007, eu fiquei sabendo de outras histórias do mesmo educandário, e essa senhora, que teve uma filha lá, ela me chamou e me disse: olha, provavelmente o seu irmão não foi falecido. Por quê? Porque com a minha filha aconteceu a mesma coisa. E quando eu pressionei, a minha filha apareceu. A mim foi dado como morta, e depois que eu pressionei, que eu ia na imprensa, que eu ia chamar a justiça, etc., a minha filha apareceu. Então, a partir daí, eu comecei minhas buscas, né, em 2010. Estive no educandário 3 vezes. E depois de muito insistir, me deram um documento que provava que meu irmão esteve lá em março, tal qual a minha mãe disse que recebeu a visita das pessoas na colônia de Bonfim. Então, a partir daí, eu busquei uma forma de saber para onde ir, e eu faço essa pergunta aqui para vocês, onde ficam os atestados de óbito dessas crianças que faleceram no educandário, e eu gostaria de deixar isso registrado, né, em ata. Para onde ia? Quem ficava com esse óbito? Como é que acontecia? Onde eram sepultadas essas crianças? E por que os pais só tomavam conhecimento, as mães, no caso, depois de muitos dias em que o fato havia acontecido? E, por conta disso, quando eu busquei, né, me entregaram um documento que mostrava ele com 3 meses no berçário. Só que ali já havia mudado o nome dele, que a gente começou a desconfiar de alguma coisa de errado. Porque o nome dele era Manuel de Jesus Freitas,
no documento aparece Manuel de Jesus Freire. E aí você pergunta, como é que você sabe que era a mesma pessoa? Por causa do nome dos pais. E eu conversando com um jornalista, que até falecido, infelizmente, não pode estar aqui para nos ajudar e nos acompanhar. Ele esteve interno no educandário também, e ele conta que esses nomes haviam trocas, de fato, né? A gente não sabe se porque era muita criança, o que acontecia, para que houvesse as trocas desse nome. E sabemos também que existem crianças que saíram dali para ser adotadas. Outra informação que tivemos, através não só do jornalista, mas através de outras pessoas também, é que se hospedava no educandário uma senhora conhecida como Mirtz. Ela era uma estrangeira que vinha sempre ao educandário e ficava ali alguns dias. E depois chegava um senhor que eles conheciam como gringo. E ficava ali também, e essas crianças maiores eram colocadas de quarentena. E após essa saída de quarentena, sentiu-se falta de algumas crianças gringolas. Então, assim, para mim, eu vi com muita surpresa, e quando estive no educandário, em busca dessas informações, foi assim, com muito empenho, muito esforço para que alguém me fornecesse o que eu tenho hoje, no meu irmão. E é uma lista, né, um documento que prova que ele esteve lá. Agora, eu continuo, a minha pergunta, né, é onde o Manuel esteve, como ele faleceu, né, cadê o atestado de óbito dele, registro de nascimento, por que não aparece o registro de nascimento do Manuel, né? Enfim, o que vocês têm para responder para isso? Eu sou a presidente do Educandário Santo Antônio desde 1997. Dezembro de 1997. Mas conheço a história do Educandário desde 1969, quando eu cheguei aqui em São Luís. E Maria Elis Saboia, que era minha tia, era presidente do Educandário. Então, conheço a história do Educandário. Posso lhe dizer que de 69 até vir a ser presidente, eu conheço mais ou menos todos os fatos, não a burocracia. E de 1997 eu sou presidente. Eu nunca ouvi nenhum assunto desse relatado para o Canadá. Jamais, jamais. Peço até licença aqui para a gente respeitar a memória do Gil Maranhão, que fez um depoimento numa revista que nós deixamos nos 70 anos, 75 anos do Canadá, de uma história que ele teve de infância, todas as referências de infância do Canadá de São Paulo. Creio que ele jamais seria capaz de fazer as revelações que nós vimos absurdas. Absurda. Eu nunca ouvi falar nessas histórias do Canadá. Que tinha essas pessoas, que tinha gringo, que tinha não sei o quê. Maria Elis Saboia, né, porque seja minha tia, não, mas ela deu a vida pela Educandário. Ela foi uma pessoa incansável. Ela se doou o tempo todo para o Educandário. Ela zelava pelo Educandário como uma joia, como eu aprendi com ela e faço. Fez o Educandário assim, mas eu deixei quase que a minha família e a minha empresa para tomar conta do Educandário no trabalho voluntário. E estou com 26 anos diante desse trabalho e me surpreendo com essa história mirabolante, que eu nem sei dizer se é correto, de transtorno, como diria o Chico Anísio. Porque aqui eu vejo, inclusive, a senhora se contradiz quando a senhora disse que foi 3 vezes. Aqui no documento a senhora disse que foi 4 vezes. Quantas vezes eu Mas veja só, porque, como o doutor Marcelo já falou, nós não temos apuração, não temos o objetivo de condenação. Tá? Mas o Educandário está sendo acusado de um crime gravíssimo. Eu, como presidente, tenho que defender o Educandário Santo Antônio,
e vou fazer. Então, para isso, é preciso que essa senhora, Maria das Dores, me diga se ela esteve 4 vezes na faculdade, certamente ela sabe por que ela falou. Porque eu, de quando eu assumi, em 97, até cerca de 2015, 2016, eu estive na faculdade diariamente. Deixei a minha empresa, meu administrador, e diariamente no educandário. O educandário não sai não sai nada sem o meu conhecimento, sem o conhecimento da minha substituta de qualquer pessoa da diretoria. E todo interno, ex-interno, que já passou por lá, que procura, o que ele procura para dar entrada no INSS, de documento, procura-se nos arquivos. É muito bem conservado isso aí, o que a gente pode fazer de papel, de tudo para ter essas informações, nós fizemos, e eu não levo nada para ninguém. As portas do educandário nunca estiveram fechadas para nenhum ex-interno, nem família dessas pessoas. Muito pelo contrário. Hoje, quem nos procura, até a cesta básica, se está numa situação difícil, a gente ajuda, e o que a gente pode, a gente colabora. Então, a pessoa que foi 4 vezes e não chegou a mim, essa história, nunca, nem por telefone, nem pessoalmente, nem por recado. Absolutamente. Eu tenho pessoas de confiança no escritório. Nunca. E a gente gosta que é... Vocês nunca tinham se visto pessoalmente? Não. Eu estive lá 3 vezes pedindo documento. Na 4ª vez me entregaram esse documento aqui na secretaria. Tá? Eu falei com um rapaz, não lembro o nome dele, um rapaz moreno. Ele foi que me passou essa lista quando eu pedi dados sobre o meu irmão. Ele ficava na secretaria e eu ia sempre os dados. Mas, senhora, todas as vezes era essa mesma pessoa que recebeu? Foi uma primeira vez foi uma senhora e das outras 3 vezes foi um rapaz. Não lembro o nome de ninguém. Não lembro o nome dele. Ele me deu a ficha. Foi ele, o rapaz que me deu, depois que eu disse para ele, olha, será que eu vou ter que procurar a justiça para ter, conseguir alguns dados do meu irmão, porque eu sei que ele esteve aqui. E eles procuraram, e o que ele me disse foi que ele só tinha isso aí, porque tinha havido um incêndio no educandário, que eu não sei se de fato houve. Pois é, a conversa dele foi essa. Houve um incêndio e alguns documentos tinham sido queimados nesse incêndio. E ele me pegou essa funcionário. A senhora pode descrever fisicamente? Ele é moreno, tinha 2 entradas assim, né? E uma altura mediana, não era muito alta. Se a senhora olhar a foto, a senhora vai saber quem é? Sim, se olhar E a senhora também, que a senhora, a primeira vez, lhe deu a mesma resposta, que não podia ter acesso a esse documento? Não, a senhora ela disse que não tinha comunidade imediata, porque eram documentos que ficavam em arquivos, que ela podia procurar. A senhora Quando eu deu voltei, entrada por escrito, não. foi verbal? Tudo verbal. Não, tudo verbal. Quando eu voltei, na segunda vez, quem já me atendeu foi esse rapaz. Aí ele me disse, olha, eu preciso desses documentos, porque eu tinha só esse aqui. Eu tinha só esse aqui. Né? Que era batisteiro. Né? Batisteiro. Então, aí eu falei para ele, ele disse, olha, são arquivos, a gente não pode tirar, eu disse, olha, eu preciso porque é meu irmão, é meu direito, e eu preciso do atestado de óbito. Foi então que ele me disse que não poderia me fornecer, porque era documento arquivado e que tinha havido um incêndio lá. Eu perguntei para o Gil, ele me disse que desconhecia qualquer incêndio que tivesse tido lá. Então, eu entrei em contato com algumas pessoas lá da colônia do Bonfim, que foram ex-internos também. Eles também me disseram que não conheciam essa história do incêndio. E a partir daí eu comecei a buscar onde eu tivesse qualquer essa informação. Essa informação, porque essa senhora que visitava o educandário, que ficava lá, que o nome dela era Mirtes, que ela era conhecida como Senhora dos Gatos, Mulher dos Gatos. A gente não sabe por quê, eu também nunca peguei Mirtes. Foi isso, né? Mulher dos Gatos. Ele disse que sempre tinha que ter gatos. Foi o dia que ele O dia que me passou essa informação. disse que ele já faleceu. Pois é, por isso que eu estou dizendo, que eu gostaria que escrevesse aqui. Eu acho que Sim. a irmã Pinto não tem o menor conhecimento. Irmã Maria, Eu nunca ouvi falar
Desculpa, pode continuar. Nós não podemos falar nessa senhora, não é do Canadá, nunca teve nenhuma irmã, nunca trabalhou nenhuma irmã. Não, ele não trabalhava na Pois é, educação. então, Ela era a irmã responsável por levar pois as é, crianças. então ela, eu acredito que ela, sim, tem que ser procurada e ela vai responder, porque se ela que dava essas informações, eu acredito que ela tem que saber disso aí. Porque eu vim saber que a criança esteve lá, e é prova que ela esteve, porque essa assinatura é verdadeira. Sim, beleza. Essa aí eu reconheço, sim, senhora. Esteve. Agora, se faleceu, eu nunca ouvi Isso é a mesma falar. criança, não tem como a gente conseguir por conta do Isso é a dever. mesma criança, porque, tá? Se eu errei o nome da mãe, eu posso ter errado o sobrenome dele. Existe isso aí que pode ter acontecido, né? Não se pode afirmar que o educandário trocou o nome, porque o educandário não trocava nome, não tinha porquê trocar nome de ninguém. Já não tinha porquê, né? Então, A senhora falou, dona Fátima, quando nós tivemos a reunião, como é que funcionava a logística das mães quando eram levadas. A senhora pode recordar Sim. como acontecia isso? sim, então, é verdade que a criança nascia, não tinha contato com os pais, e Nascia no hospital aqui, certo? nascia no hospital, não era aqui, era na colônia do Bonfim, aqui em Lisboa, eu acho que é hoje aqui, de tuberculose, não assim. Lá era aqui, então lá era só hospitalizava pessoas portadoras de vacina. Então não tinha os meninos nasciam sadios, e o educandário foi criado para Receber essas crianças. São 22 educandários no Brasil, E a com senhora, essa finalidade. e a senhora falou que na época essas crianças elas eram levadas e geralmente sem documentação também. Não, eu não sei. Aí essa parte eu já não sei. Só sei que quem levava para o educandário, lá o pessoal do hospital do Bonfim, que levava para o E eram as freiras, essa irmã. Não sei. Não sei, porque eu não trabalhei lá, não conheço isso. Só sei que a criança era levada no mesmo dia que nascia, não tinha contato com o pai e com a mãe, se o pai também estivesse lá. Depois, quando eles já estavam maiores, eu até ia com minha tia, numa Kombi, fazer visita aos pais. Era uma coisa bem traumática, porque era uma grade, não podia ter contato para não ter transmissão da doença. E os filhos, os pais viram através dessa grade. Isso eu assistia lá. Mas eu não tenho histórico nenhum de doação, de adoção de criança pelo educandário. Não tenho, não tenho. E a Marinês, como era uma pessoa rigorosíssima, uma pessoa formada, estudou nos colégios Doroteia, tudo, advogada, ela jamais me tirar uma criança do educandário para doar a adoção sem uma autorização. Ela tinha um vigor muito grande com tudo que se passava dentro do educandário. Pois é, mediante Então, a minha questão é se gostaria que a senhora reconhecesse quem foi essa pessoa que lhe deu essa ficha, que a senhora me desse também o nome da pessoa que está dizendo que teve outro caso em 2007 lá no educandário, e aí já era comigo. Não, em 2007 ela me narrou o que aconteceu com a filha dela. Está Quem é ela? É Dona Ângela, mãe da Denaide. Denaide esteve no educandário, né? Foi ela que me contou essa Você tem história. o contato dessa Ângela? Eu Temos. Eu gostaria de conversar com Tem só ela. um ponto também. A senhora recebeu esse documento do educandário sem nenhum protocolo. sem nenhum protocolo, irmão. A pessoa chegou e me deu. Eu queria falar. Eu ainda não terminei. Tá? Deixa eu terminar, por favor. Então, isso eu questiono e nós temos que apurar isso aqui, porque é muito importante para o educandário e importante para você. Agora, o seu pai, ele era também portador de lepra? Não. O pai do papai? E Não. por que ele não recebeu o filho dele para criar? Porque naquela época de acontecia praxe, isso. não. Não é Naquela assim. época, quando a criança nascia, era assim. Você disse que você não acompanhou esse processo, né? Não, Mas não eu nascia acompanhei como assim, era a de documentação. informações da minha mãe, de informações de outros doentes.
A criança que nasceu na colônia, ele era levado para o educandário, independente dele foi pai ou não. Entendeu? A criança não ia conviver com o pai e o restante da família, enquanto não era visto que ele não tinha uma família. E o meu irmão foi um desses. Ele foi levado para o educandário e, após essa senhora se identificar junto com a irmã Rejane, que era uma pessoa que visitava, que inclusive nós temos até fotos dela na educandário, né? A irmã Rejane, que visitava o educandário ali na época. Ela foi junto com a minha mãe. Então, a partir daí, meu pai foi no educandário para tirar a criança de lá e não permitiram. Não, ainda não está na época de tirar. E daquela época não se soube mais do Manuel. Porque eu acho que ele teria que tirar o documento da autorização. Se a criança já estava lá, o juiz da infância tinha que autorizar para entregar para o pai. Agora pai, mas eu acho que tinha que ser, acredito que seria assim. Inclusive, essa listagem que a senhora tem é da vara da infância, né? Até então, na época, do juizado de menores. Periodicamente era fornecido para o juiz o nome das crianças que estavam Então, havia lá. esse controle judicial. Elas tinham controle judicial sobre essas crianças. Quando elas saíram de lá, certamente tem também esse controle aí, que foi entregue. Para quem foi entregue? Porque muitos, o pai, o avô, alguém que podia assumir, saía para os familiares. Isso aí eu sei que saía. Porque o estatuto lá permitia que ficasse até os 17 anos. Quando eles saíam de lá com 17 anos, era para estudar já no nível médio, para trabalhar, como aconteceu com o Gil Maranhão. Chegou até se formar. Entendi. E, deixa eu ver outra coisa aqui. Ele nasceu em 72, assim, seu irmão. 19 de dezembro de E você, 1972. por gentileza, teu ano de nascimento? Meu ano de nascimento, 65. 75? 6. Assim. E por que você só procurou agora? Primeiro porque, não procurei agora, procurei desde 2010, né? Primeiro porque a minha mãe, sim, mas o que a minha mãe tinha em mente era a história que era o grupo, que ele havia falecido. E para nós essa história era verdadeira. A partir do relato de Dona Ângela, quando ela colocou a situação dela, e que nós vimos que nunca chegou a nossas mãos nenhum atestado de óbito, nenhuma notícia dessa criança, nada que pudesse identificar como vivo, como morto, além disso aqui que eu busquei a partir de 2010, né? Então, eu estava sozinha nessa luta. E aí eu encontrei os amigos, que é o jornalista e a doutora Marisela, que foram as pessoas que me incentivaram a buscar mais. E aí a gente procurou as vias mais assertivas para poder achar a resposta desse atestado de óbito ou do que aconteceu com ele na vida. E por que a sua mãe pediu atestado quando era notícia? Ela não pediu atestado de óbito do filho? Porque minha mãe soube da notícia através do meu tio, que morava também na colônia. E minha mãe era muito ingênua e sofrida, debilitada pela hanseníase. Ali ela estava fragilizada, debilitada, totalmente isolada da família. Era uma vida de sofrimento para ela, era uma resposta E o simples. pai do... Meu pai era muito ingênuo também e vivia trabalhando para nos sustentar, né? Ele vivia viajando, então ele não tinha tempo de correr atrás desses detalhes. A única coisa que ele fez no processo, quando foi pedido a adoção, foi ir buscar o filho no educandário. E foi dito a ele que ele não A senhora podia. tem alguma prova desse pedido de adoção? Foi só de ouvir falar, ouviu a Ângela falar? Não, a minha mãe que falou, a minha mãe que recebeu, a irmã Rejane e essa senhora que se diz holandesa, inclusive a irmã Rejane que traduziu o pedido dela para minha mãe. Não é essa Mirtes, é uma outra pessoa, né? Essa Mirtes eu nem cheguei a conhecer. Quem me relatou da Mirtes, da dona Mirtes, que era conhecida como a Senhora dos Gatos, que era a pessoa que ficava no educandário, que ela ficava lá um tempo, e depois chegava esse gringo, foi o próprio Gil Maranhão. Essa senhora de vai. A irmã Rejane não. A irmã Rejane era uma freira das Irmãs de Caridade de Montreal. Ela já faleceu. Sim, dona Marisela, pode falar. Só uma coisa. Certo. Tá. E por que ele foi batizado no mesmo dia que nasceu? Era uma prática deles lá. Ele era batizado na colônia para poder levar, porque ele não levava para esse padrão. Doutor, nós não damos na igreja, não foi animado, pois
Mas a informação que não tinha Que não foi comprado, não sei se conhecimento lá. Só pediu para a igreja lá. Nós pedimos a essa, nós recebemos só de um cartório, né? Foi. Informando que não tem nenhum registro. Pelos do Enoch, Essas crianças em casa, da quarta zona. Tem que até mostrar a foto do funcionário para ela, para saber se foi essa pessoa. Seria minutos, ver se você reconhece se foi esse funcionário que te atendeu. olha, só se ele está mais gordinho agora, ele me pareceu mais magro na época. Mas Parece? Parece um pouco, mas ele pareceu mais era magro. o único homem que trabalhava no escritório. Foi um rapaz parecido com esse, mas mais magro um pouco. Isso tem 15 anos, né? Em 2010, Só se né? muda, né? 2010, quando você andava lá. Foi ele que me entregou esse documento, porque eu não ia ter como ter acesso a ele. Se ela tivesse me procurado, eu não vi. Não, mas eu fui É lá, procurado. eu nunca fui indicada para falar com a senhora. Eu fui procurar o Mas documento. eu teria com certeza. E ele, a partir da minha solicitação, ele nunca perguntou se eu queria falar com a senhora ou se eu poderia falar com a senhora, não. Eu digo o seguinte, me perdoe, mas eu acho muito estranho essa conversa. Hoje não tem nada de estranho, e eu acho estranho a gente não ter resposta de onde está o meu irmão. É isso que eu acho mais estranho. Dona Marisa, Posso? pode ser. Então, assim, vocês reconhecem essa assinatura de Marina e Sim, sim. Então, se reconhece, significa que essa criança, Manuel Jesus Freire, de 9 meses, nesse documento estava lá, que esse menino tinha pai, Ângelo Elisbão e Joana Terezinha, como a gente está falando. Então, essa criança esteve lá, não é? Essa criança esteve lá. Se Essa que está escrita aí, a gente não sabia se é a mesma é o criança, mesmo mas nome. eles estão A gente não falando. pode Tem dizer, como a gente porque assim, não fomos nós que trocamos nome. Fomos nós. Foi lá que foi Mas trocado. ela está afirmando algo. Eu estou dizendo que não fomos nós, eu estou falando. Essa criança de Ângelo Melesbão e Joana Terezinha, de 2 meses, seria muito difícil não ser o filho da Joana. A senhora não está deixando eu falar para a senhora. A senhora deixa eu falar e depois a senhora contesta. Porque a gente quer saber o seu interesse na causa. Eu sou amiga dela, eu sou pediatra. Quando ela vem Mas aqui não com... é advogada dela? Não. Eu sou amiga, né? Mas nós não perguntamos o que vocês são. Não, a gente se Gente, eu quero falar, eu também me identifiquei. Eu Eu queria falar. A gente está com você, Vamos só ouvir. Vamos só ouvir. A gente está aqui, vamos aqui. Está tirando da minha boca, a senhora está tirando, a senhora só está deixando eu falar. Está sendo perigoso. Ninguém aqui está falando. Entendeu? Vocês, a senhora está usando de crime, isso está errado. Então a senhora deixa eu falar primeiro, por favor. Vamos lá, gente. Eu conheço Dorinha e depois de muitos anos, ano passado, Dorinha veio me contar essa história que o 10º filho da família nasceu lá. E ele tinha ido para o orfanato de Santo Antônio. E lá, ele tinha, por 9 meses, a Ivan falou para o tio e não para a mãe que a criança tinha falecido. Eu falei, falecido de quê, mãe? Ela falou, ele faleceu lá. Eu falei, mas e os documentos? Não tem documento, não tem nada. E aí, ela conseguiu isso aqui, esse documento que vocês reconhecem como da assinatura de Maria Sabona. E o que eu estou dizendo apenas, doutor Marcelo, é que aqui tem uma criança que, trocado ou não o nome, não fomos nós que trocamos, ele é filho de Ângelo Elisbão e Joana Terezinha. Nós estamos dizendo isso, só dizendo isso, tá? Eu não sei qual é o crime que eu tenho de dizer, que está aqui o nome dessa criança, dos pais dela. E aqui diz, né, nós temos o documento que Dona Terezinha entrou lá com 7 meses de grávida na colônia. Ela pariu. E como todas as outras crianças que nós temos aqui, a Denaide, né, e Pascal, que não nasceu Pascal, nasceu outro nome, eles foram batizados como era de praxe, né, lá na colônia. E aqui a lei, se
610, de 13 de janeiro de 1949, ela diz que os filhos de pais leprosos e todos os menores que convivem com leprosos serão assistidos em meio familiar adequado. Mas todo recém-nascido, artigo 15, filho de doente de lepra será compulsório imediatamente afastado da convivência dos pais. Ou seja, nasceu no educandário, nasceu na colônia Bonfim, Hospital de Lisboa, e imediatamente foi levado para lá. Então, a gente tem visto, né, que ele chegou lá. A gente sabe que ele chegou lá daqui. Ele chegou lá. Agora, por que diferente? Né? Eu não sei como que o Estado, a União, pagava a Fundação Eunice Weaver, que era aqui representada pelo Candidato Santo Antônio, a partir dessas crianças que estavam lá e por quanto tempo. Por quê? E por que, diferente da Benaide, ele não foi, ou não teria sido, né, não sei, registrado? Porque nós temos 2 registros de nascimento aqui da Benaide, que foi registrada 7 dias depois, né, no cartório de registro civil da primeira zona, que é ali, como se diz? Ali naquela região do central. E nós temos também... Não, a Rua Benedita é Pascoal. Pascoal, né? Ele foi registrado também no cartório de natural. Bem baixo, bem baixo. Todos foram registrados, né? Todos foram registrados. Então, assim, a União não obrigava o registro dessas crianças para reconhecer a Fundação Eunice Felipe. Né? Eu estou falando da Fundação, porque, na realidade, o contrato da União não devia ser com a Educandário, era com a Fundação, era a Fundação Eunice que colocava lá. Então, assim, por que, mesmo vivendo lá até setembro, por que essa criança não foi registrada? Mas ela entrou lá. E ela se reconhece a assinatura. E o tal nome dos pais. Uma coisa que nós que também é um pouco complicado da gente realmente saber é de quem era essa responsabilidade, se era do educandário ou, por exemplo, do hospital onde elas nasciam da colônia. Porque, na verdade, a criança ela não nasceu no educandário e ficava lá, era ela levada lá. A questão é saber, eram os pais que registravam, era no hospital que era registrada, é algo e outra coisa. E até então, na época, não existia nem a lei de registro público de 76. Então, realmente, é uma linha muito complicado realmente aqui a gente realmente saber a responsabilidade de quem era. É claro Mas que, de fato... A fala da Marisela, me tocante, que ela diz, essa criança estava lá, ela recebia um recurso, porque senão ela não tinha como ser mantida ali, né? Então, se ela não tinha registro, como é que ela recebia esse recurso? Não, senhora, não era assim. O Educandário Santo Antônio não tinha recurso. Como não temos até hoje, uma entidade filantrópica foi fundada por Eunice Weaver, uma fazendeira de café mineira, e fundou 22 entidades para cuidar dos filhos sadios do Ranciniano. Tinha verba do exterior, ela era casada com um americano, tinha verba do exterior, tinha a Federação das Sociedades, que cada estado tem uma sociedade, Eunice Weaver, e a Federação da Sociedade Eunice Weaver, no Brasil, que seria a mantenedora de todos os educandários. Né? E não existia, como hoje, a verba da Bolsa Família, que eu tenho que estar registrado, não, para receber. Não tinha nenhum convênio Não. federal. O governo tinha, sim, uma amizade com o deputado federal, com não sei o que. Hoje tem as emendas, naquela época, destinar um valor.
Não havia nem controle disso. Existia uma verba, que essa verba que era oficial, eu não sei bem como era isso, mas era através dos Correios, a verba do selo dos Correios. Eu não sei se os selos eram vendidos, eu sei que vinha uma verba para todos os educandários, uma parte desse dinheiro. Então, a educandário sobrevive hoje e sempre foi de doações da sociedade, das empresas, né? E sustenta o educandário. Hoje, a Marinês era jornalista, ela tinha um conhecimento muito grande, contato, se ela tinha mais facilidade dessas doações do que eu. Então, hoje nós fazemos promoções, chás, tiramos do bolso, todo diretor tem uma fichinha que paga mensalmente a nossa mensalidade para a manutenção da educação. Então, É não assim, tinha não temos para que viesse algum dinheiro, as Não. crianças tinham que dar um dinheiro. Eu suponho, falando aqui, em meu favor e em seu favor, não quero nada que seja contra ninguém. Nós queremos que realmente a coisa seja esclarecida para aliviar o seu coração e o nosso também. Acredito que quem batizou, registrou. Se a criança adoeceu, a irmã que tinha contato com seu pai, é o que a gente já conversei com pessoas que faziam festas, iam no Dia dos Pais, das Mães, antigamente, não era pessoa da diretoria, mas ela me sugeriu, eu acho que essa criança deve ter sido levada pelas freiras, se adoeceu, adoeceu lá. E como a gente relatou da outra vez, batizou no mesmo dia, é muito estranho. Geralmente quem batiza quer ver que a É criança só um ponto, pessoal, esclarecer. Os alunos sabem, quando essas crianças, provavelmente ela foi batizada, é muito difícil uma criança não ter sido batizada com documento já de registro. Não, Esse é o não era primeiro assim ponto. que acontecia lá. Mas esse é o Deixa eu primeiro explicar ponto. como é que Deixa eu acontecia. só terminar aqui. Esse é o primeiro ponto. Quando essas crianças eram levadas para o educandário, não existiam freiras no educandário. Elas eram entregues no educandário, ficavam sob a custódia do educandário. Quando elas adoeciam, elas eram novamente entregues para um hospital, para alguma freira que levava para o hospital. E se a criança voltasse sadia, ela era devolvida para o educandário. A senhora está entendendo? Então, se a criança ela falecia em algum lugar, o educandário já não tinha mais a custódia da criança. Ela ficava dentro do educandário apenas sadia. Dentro do educandário não havia enfermaria, hospital, médicos, não havia nada disso. Se a criança tinha qualquer problema de saúde, mínimo que fosse, era informado às freiras que levavam essa criança para o Estado, né, que a colônia do Bonfim era do Estado, era que voltava essa criança para lá. Tá? Eu queria falar, tá? Só terminar. Então, as crianças, elas eram registradas, não era pela família, porque ela estava no educandário, né? Nem a Denaide, nem o Pascal foram registrados pela família. Eles são testemunhas aqui que nem as famílias conheciam, não era ninguém. Então, eles eram registrados. Então, assim, como foi feito, como aconteceu a morte, mas aí, me desculpe, eu não sei que a senhora é sobrinha, mas Só advogado. isso. Então, como ela disse, se essa criança adoeceu lá e ela saiu e foi entregue às freiras, a senhora disse isso. Veja bem, A senhora disse que ela pode assim ter aconteceu, não estou dizendo que foi o isso. caso. Então, deve ter lá algum registro, porque se ela conseguir esse documento de que a criança estava lá com 2 meses, que estão os pais, e se essa criança adoecia e ia para algum hospital, o que a gente espera? Que exista, lá no Educandário Santo Antônio, um documento, um prontuário deles, né? Se não tocou fogo, não houve queima, como elas disseram, que nunca pegou fogo, deve ter lá um prontuário dele com essa saída dele para possível tratamento. Porque é muito difícil para a gente entender que uma criança não foi registrada, ela morreu, ela não teve, né? Em casa, no interior, eu até aceito, mas dentro da instituição, ela morreu. A instituição não avisar a mãe segunda-feira,
Ou se essa criança morreu no hospital, não haver registro de que nem ao menos uma evolução dizendo a criança foi para o hospital, faleceu e foi avisada à família. Não é isso que a gente quer. A gente quer saber, para aliviar o sofrimento, o que aconteceu com ele. Porque se ele morreu de fato, ele morreu e a família descansa. Agora, se essa criança, se eles não têm nada do que deveria que a gente espera, que é ao menos registro de que ele esteve doente, foi entregue à freira, foi morto, morreu no hospital, nós voltamos para o ponto zero, nós não temos registro, nós não temos uma evolução do que, de para onde essa criança foi. A gente não tem lugar onde essas crianças que morriam na mão das freiras sobre responsabilidade, para onde elas eram enterradas. Mas não era das feiras. Ela disse assim, que quando ela adoecia, era levada para as O Edu freiras. Candaço nunca faleceu de uma criança Pois é. de 69 Então, para cá. Isso eu afirmo, eu meu nunca ouvi querido, essa mas história. assim, o de fato é que nós temos documento que ela estava lá. Nós temos. Se ela não Agora, faleceu, como foi? cadê o resto dos documentos Agora, eu dessa recebi um criança? documento de 6 anos na promotoria da infância, nós contamos buscar qual foi a desculpa, já caducou. A informatização, como você procura lá na biblioteca, começa em 2020. 51 anos para cá, senhora, é complicado. Mas, assim, É dizer o registro que tinha o papel lá, que era manual, Lá datilografado. datilografado. Datilografado, Pois é. Mas assim, tinha foi entregue. Toda a A instituição está aqui, Nós é tivemos importante lhe dizer, né? A instituição, desde o momento que soube, imediatamente buscou, fez mais do que uma procura dentro da instituição. A instituição não está contra a senhora, pelo contrário, até porque isso é algo Muito nem eu estou isso é muito Eu quero deixar claro que não é a intenção denegrir a imagem da instituição, inclusive, esse foi nem da pessoa do passado da instituição. Não é do São nosso de interesse. 93 anos de credibilidade. Não é do nosso interesse denegrir. O meu interesse único e exclusivo, e volto com a pergunta: onde está o Manuel? O que foi feito do Manuel? Porque que ele esteve lá, ele esteve. Agora, ela está me afirmando uma coisa, ela afirmou aqui categoricamente com todas as letras. Desde que ela esteve lá, não morreu nenhuma criança. Então, como o Manuel... Não ouvi falar em morte de nenhuma criança do evento. De 69 para cá, eu nunca ouvi Então, falar. assim, é muito difícil para ela, como ela não trabalhava, ela não era... 69. É. Meu irmão esteve em 72. Mas ela não Mas trabalhava, eu veja não bem, ela só trabalhava. frequentava. Eu só ela não frequentava. Ela está dizendo que não ouviu falar. Eu não ouvi falar, eu fui criada por Maria Saboia, a partir dos E eu 17 quero anos, lhe dizer e não é ouvi que a essa história. prática, que a morreu prática alguém era no essa. hospital. A criança nascia na colônia do Brasil, era batizada, como no caso dele, que foi Sem batizado documento. na madrugada, sem documento. O único documento que essa criança levava para o educandário era o batistério. E o educandário é que providenciava. Mas como a senhora sabe disso, alguém lhe falou? Porque a minha mãe falou. Minha mãe ainda é viva. A gente tem o dele e tem o da Adrenaide. E tem o do Agora, Vê se você conhece essa pessoa, quem é a pessoa que declarou aí. Olha, tem um alvará, por exemplo, vocês entregavam para as famílias, o alvará, quando devolvia, entregava, tem um documento da senhora de 2010, dizendo que a senhora está devolvendo a Adrenaide para a família. Então, se vocês davam tudo isso, eu estou fazendo. sim, Para trás, eu Ela não era responsável. não, mas eu só que assim, não pode ter, vocês A gente assim, já entregou Não é é muito difícil para a gente entender que uma criança morre, mesmo que vocês tenham mandado para o hospital, que essa criança morre e não tem um documento entregue para a família que ela faleceu. A mesma Não questão, tem. eu posso questionar para a senhora, com todo respeito,
A mesma coisa eu posso questionar. Será que não foi trago no extraviado? Porque nós estamos aqui numa coisa sem prova. A gente entende. Era A gente então, entende, agora assim, a família não sabe. Agora você está ofendendo a memória do meu pai e está ofendendo a minha mãe. Se a minha mãe tivesse recebido... Não, você não está sendo acusada de nada. Eu estou buscando resposta. Não, senhora, você não está sendo acusada de nada. Ninguém aqui ainda não abriu a boca para lhe acusar, e muito menos a pessoa do passado. Nós estamos buscando respostas, e que até agora não foram dadas nenhuma. Eu continuo com a mesma É prova de que eu estou com quase 30 anos mais, que eu estou trabalhando correto, só que minha... Certo, eu não estou denegrindo, nem estou dizendo que você não está trabalhando correto. Para ver consumário. E ela praticamente reconheceu que ele era antigo lá na instituição, e eu vinha já há um tempo insatisfeita com ele por falhas em documentos, em providências. Ele não estava negligenciando providências, com certidões e tudo mais. E, coincidentemente, ele pediu demissão em junho. Logo que ele pediu demissão, nós recebemos a licitação. E no educandário... Junho desse ano? Ele pediu demissão. E no educandário, esse senhor e todos que por ali passam sabem que o educandário nada sai sem o conhecimento da presidência, que eu nem gosto desse nome. Eu gosto de diretoria, que nós somos um grupo, sem o nosso conhecimento, sem que seja a minha assinatura. Todos que estiveram lá com o documento, certidão, que a gente encontrou para dar entrada em INSS para a aposentadoria, eu até conhecia. Eu conheci mesmo muitos ex-internos, mas mesmo assim, de livro, de registro, porque tem um livro de registro de entrada de todos eles e as certidões de nascimento. Nunca faltou nenhum. Que tipo de negligência é ele? Isso assim, ele pode ter feito tudo de errado, mas o documento é verdadeiro, minha gente. Ele não tinha autoridade, ele não tinha autonomia para fornecer nenhum documento e me ocupar essa informação. Se ele fez ilegalmente essa informação, passou ilegalmente. Mas assim, o ponto, doutor, se foi ilegal ou não, se eu quero de ouvir esse funcionário, né, que eu fico à vontade, aqui a instituição está à disposição do Ministério Público, já prestou todo esse esclarecimento, todos os documentos que foram Exatamente, é né? verdadeiro. Vai Então, haver, assim, então, até a nossa facilitar, se eu quiser tomar uma como providência agora, a instituição está à Todas que disposição. qualquer pessoa que vai lá, a gente faz a busca. Gente, nós temos só 10 minutos aí para a audiência aqui, então vamos só... Só essa questão. Quando chega qualquer pessoa e busca por informação, temos um tempo para fazer a busca. Faz a busca. Achou o documento, passado para a presidência da diretora que estiver lá, se for... já percebemos que o trâmite não foi, teoricamente, o correto, no que diz respeito, mas é o fato, o documento se encontra aqui e é legítimo. Para ver questão de certidão de óbito, certidão de nascimento. Não foi encontrado Não nada. foi encontrado. Tanto com relação ao nome original quanto ao nome mudado. Dois nomes. Agora, a gente não tem como realmente lhe informar aonde se encontra, se ele foi adotado, se ele faleceu, porque nós não temos documentos Doutor para Marcelo, comprovar. deixa só, assim, para encerrar a nossa... Seria possível o senhor conseguir, de 1972, pedir nesses dois cartórios? Nós já pedimos, nós já fizemos a solução, já pedimos mandamos para todos, Todos os cartórios de todos os cartórios de registro de nascimento, se tem algum registro, tanto no nome, teoricamente, o inicial, quanto no nome dado. Agora, se essa criança, por acaso, ela foi dada para outra pessoa,
já saiu o registro no nome de outra pessoa, e eu não estou dizendo que são vocês estão dizendo que as freiras, né, estavam envolvidas. Se a gente tivesse a relação de todos os nomes dessas 12 crianças, dessas crianças que estão na relação ali, para saber desse grupo quantas tem registro de nascimento, qual foi a data, para a gente acompanhar Quem viu? como era feito isso. Por exemplo, eu tenho aqui, já que pode não estar o nome de Manuel, né, e as freiras terem feito, eu tenho aqui 10 crianças, né, e tenho mais aqui, e tenho essa relação de 18 crianças. Seria possível a gente adquirir no cartório o registro de nascimento de todas essas crianças para saber como era feito e quem fez, se foi a pai, mãe ou se foi a fundação? O Educandário Não, nós não estamos conseguindo receber nem a resposta com relação a uma, né? Nós podemos pensar em oficiar, porque nós oficiamos com a Laércio. Já tem mais de mês, e não respondem, é uma dificuldade para encontrar. Mas eu acho que, acima de tudo, o primeiro passo é esperar, ver se eles respondem com relação. Porque se encontrarmos ao Manuel, nós podemos ver que, se houver alguma certidão de óbito posterior, provavelmente estará registrada também ou averbada na certidão. Mas eu acho que para finalizar aqui a reunião, infelizmente, por conta do adiantar na hora e da minha audiência que eu teria agora, o fato é que o educandário não tem realmente esses registros, conforme realmente já foi pesquisado, né? E nós estamos tentando ver se encontramos esses registros de outras formas. Primeiro foi oficiando a própria igreja, né? Na verdade, até vocês que fizeram a diligência, a paróquia, na verdade, né? É possível a veracidade dessa certidão de batismo na igreja lá do Anjo da Guarda? Não é do Instagram, é A colônia do Bonfim, ela tem aí, dizendo que ele foi batizado no mesmo dia que nasceu. Só podia. O problema é que eu não sei se a gente conseguiria fazer uma perícia nisso, uma questão. Mas eles podem. Ele forneceu para ela em 2013. Tem outra aqui, da Adelaide. Eu acho que isso era uma prática que tem as crianças que saíam de lá, elas tinham. Tratando-se de processo, a Adelaide não faz parte. Não. Eu quero. Não, mas é só para mostrar para Que a ele igreja que é o mesmo. Que a igreja é o mesmo. A mesma igreja. O procedimento é o mesmo. As crianças nasciam no hospital e elas eram batizadas na capela que ficava em frente. Sim, quem está dizendo? Aqui os documentos. os moradores de lá, os documentos que Não se pode afirmar todos, porque muitos eu sei que foram batizados na igreja do Anil, tanto que a gente fez A dona Joana, mãe do Manuel, tem 92 anos, está viva, lúcida. A dona Ângela também. Bem, contrata-se Mãe no da processo que a paróquia São José do Bonfim afirme esse batizado. Eu acho que isso Porque era uma prática, né? criança foi cair. Mas, não, eu sei, mas eu não sei. A senhora está dizendo que a gente precisa afirmar isso aqui. Entendeu? Entendi. Agora, Nós estamos aguardando a resposta dos ofícios para os cartórios. Vamos reiterar esses pedidos. Agora, uma coisa que nós temos que ter aqui muito em mente, e eu já me passei isso desde o início, é que assim, nós estamos diante de fatos muito antigos, que são muito complexos de serem investigados, né? Até porque a maioria das pessoas, inclusive, que lhe reportaram esses fatos, infelizmente já faleceram. A solução, o ideal seria que o educandário tivesse esses documentos, e infelizmente não tem. Então isso dificulta muito mais toda a nossa busca. Juridicamente falando, são obrigações que provavelmente já estão extintas ou caducas. Isso aí tem que se analisar com calma, porque são fatos de 50 anos atrás. Tem toda a dificuldade também de saber de quem era a responsabilidade desse registro, se as crianças já saíram registradas, já iam para lá,
como saíam. No hospital também, nós vamos até, eu acho que oficiar também o hospital, né? Estávamos pensando até em oficiar também o hospital para saber se tem algum registro da criança nesses hospitais também, porque tudo isso era uma rede de apoio, né? Não era só o educandário. Não era só o educandário, nós tínhamos a colônia e nós tínhamos também os hospitais onde nasciam essas crianças. Então, nós estamos tentando, nós estamos procurando encontrar documentos que possam realmente trazer a verdade à tona, com toda essa dificuldade de que realmente se tratam de fato muito antigos mesmo. E vamos aguardar a resposta desses ofícios, porque se um cartório desse encaminhar a certidão de nascimento e a averbação da certidão de óbito, pelo menos registrar isso, exatamente. O mais importante é isso agora, é tentar procurar e encontrar. Se não recebermos, podemos ver a possibilidade de pedir, de solicitar também dessas crianças que todas foram registradas aí, de ver se tem algum registro dessas crianças também. Batistério, porque aí, se todas essas crianças tiverem batistério no mesmo lugar, tira a dúvida dela. Tem mais Nós queremos saber, não é? Tem mais um caminho. O Ministério de Direitos Humanos, o Ministério dos Direitos Humanos tem uma conexão direta com esse assunto, inclusive um dos assessores do Ministério dos Direitos Humanos, o chefe de gabinete, esteve aqui, nós conversamos com ele, e ele disse que tem um banco de dados dessas pessoas que foram considerados filhos separados. Interessante. O Ministério Federal pudesse conectar com o Ministério dos Direitos Humanos. Inclusive, ele me passou e-mail e me disse que se for pedido oficialmente, uma observação, nós vamos solicitar, então, pedir no nome de ambos, tanto no nome inicial quanto no nome alterado, para saber se tem algum registro lá e alguma informação. A gente esqueceu, a gente queria que o educandário entregasse toda a documentação que ele tem do Manuel, filho de Enesbão, filho de... Não só isso, mas tudo que ele tiver. Não tem, Mas a gente quer oficialmente que eles digam que não tem. Sabe o processo? Já foi pedido, nós já fazemos. Mas uma coisa é só entregar para eles, a gente não vê. Outra coisa é a família ter qualquer documento que ainda tem Para o como para a gente, por exemplo, eu como médica, né, pediatra, é muito difícil, foi por isso que eu me envolvi, entender que uma criança sai de uma instituição como era, reconhecida com o contrato da Fundação Eunice, sai para o hospital e não tem um escrito sobre a saída de uma criança para o hospital, nem o retorno desse hospital e a criança é declarada como morta para a família. Sabe, é muito estranho para mim não ter um registro de saída da criança da fundação para o hospital, porque seria... Se havia um controle judicial, como já foi dito, quando a DENAD foi entregue para a mãe dela, tem um documento do mandário entregando, né? Tem documentos do juizado também. Então tem um vazio, tem um corpo. Tem um pouco quando ele está esse ponto. O juizado pode responder, porque se eu não tem esses arquivos, o juizado pode também é outra via, também é oficial, a primeira vara da infância, no que diz respeito a isso, para ver se eles encontram essa documentação também. O que tiver ao nosso alcance, gente, para oficiar no que diz respeito aos órgãos públicos, para ver se a gente consegue essas informações, nós vamos atrás e nós vamos tentar encontrá-las. Volto a ressaltar a questão realmente da dificuldade, eu entendo todo o posicionamento, toda a revolta da Dona Maria das Dores, assim como de todos que a estão acompanhando. Também entendo o lado do educandário, a gente está aqui para tentar encontrar uma solução, tentar encontrar a verdade. Não é dizer quem está certo ou quem está errado. Nós vamos, acima de tudo, tentar encontrar a verdade no que diz respeito a isso, tá? Bom... Doutor Marcelo, só uma coisa. Nós botamos no documento o nome de algumas pessoas, Flávio e mais, que poderia ser chamado para falar também aquela outra que não quis conversar com a gente, a Cecília.
Não, a outra também, que é do Cachoeiro. Não, Félix. A Félix, são pessoas que estavam lá no canário nessa época. Nós colocamos no documento, né, o telefone delas e endereço. Então, acho que seria especialmente a Félix, a dona Cecília é uma senhora de muita idade, mas o Flávio também. São duas pessoas que o senhor pudesse, 3 pessoas que o senhor pudesse chamar para eles dar esclarecimento. Que não seja Pedir para a Karine me dar o contato dela, que é a minha secretária lá na Liberdade. Se precisar de alguma informação, que a gente vai distribuir para ela, que vai chegar. Porque dessa vez na Félix foi isso que eu disse. Estive lá e ele mesmo me ofereceu. Na 4ª vez que eu estive, por 3 vezes ele vai lá, eu nem sabia que era que eu estava. Oi? Encerramos, gente. Vai, eu queria agradecer mais uma vez. Se vocês quiserem até continuar, enfim, conversando, aqui fiquem à vontade, porque realmente eu tenho que fazer audiência agora 10 para as 4. Tá. Não, obrigada. Tá, eu agradeço, gente. Desculpa a saída, mas é porque eu tenho agora audiência agora, tá? Se quiserem ainda ficar conversando, fica à vontade. Mas fica à vontade, eu vou convocar algumas diretoras, então pode comparecer. Assim, eu gostaria de andar. Eu não sei, Conhecer. a senhora, dona Fátima, Eu vou pedir licença, que eu tenho compromisso. Tá bom. desses documentos tão antigos, de vocês fazerem uma nova revisão para ver se vocês acham alguma referendo. Até uma assistente social à parte para refazer tudo isso. Página Salutória, 9, A partir do momento que chegou 67, 0910. a partir do momento que chegou a indicação, aí você fez a revisão. Sim. Sim. A primeira posso fazer uma nova 987 56 89 Esse mesmo tem uma diretora frente lá, vai viajar. Vai mandar dia 5 de dezembro de 2020, então, depois do dia 5, pode indicar. Eu vou passar. 9 de outubro, Hoje eu vou lá para adquirir.